E aí pessoal, bora para mais outro vídeo na sequência aqui, falando agora sobre as transformações gasosas. A gente tem a fórmula, certo, da equação dos gases, mas tudo na física está mudando. Então o que importa para a gente não é a equação dos gases. O que importa para a gente, o que importa para a física é justamente o que é que está acontecendo com aquele gás que está mudando. O que é que está acontecendo com o gás que está mudando suas coisas? O que é que acontece com o gás quando ele transforma as suas características, quando ele muda as suas características? Então, o que são as transformações gasosas? Transformações gasosas, elas acontecem quando o gás, o mesmo gás, então quando o mesmo gás muda suas características. Então, por exemplo, se um gás tem uma quantidade de mol de 40, aí eu tiro 5 mols daquele gás. Ali o gás ele teve uma transformação que mudou uma característica dele, que é de 40 mols para 35. E se eu coloco mais 5 mols e ele se torna um gás de 45 mols, certo? Só mudando a quantidade de mols desse gás, ocorreu uma transformação gasosa, certo? Então, como aconteceu uma transformação gasosa, o que é que vai acontecer com as outras características? Aí vai depender da situação, certo? Então, para isso a gente tem os tipos de transformações, certo? A gente vai ter a transformação geral, a transformação geral é aquela transformação em que tudo muda, tá? Então, transformação geral, tudo muda. Pressão muda, temperatura muda, número de mols muda, volume muda. Então, quando tudo está mudando, você tem uma transformação geral, que é o seguinte: você vai ter o quê? Você vai ter o estado inicial do gás, inicial, e você vai ter o estado final do gás. Nesse estado inicial, por exemplo, você vai ter o quê? Você vai ter a pressão de 40 atm, por exemplo, o volume de 3 litros, por exemplo, e a temperatura de 300 Kelvin, por exemplo. Então você vai ter o que? P1 ou PI, certo? VI e TI. São as características desse gás inicial. E esse gás, ele sofreu uma transformação, certo? Aqui a gente não quer saber a origem dessa transformação. A gente só quer saber o que é que vai acontecer com o gás depois dessa transformação. A origem da transformação, aí a gente vai para a termodinâmica, tá? Então, o gás ele sofreu uma certa transformação que eu não sei o que é, tá? Pode ser, sei lá, perdeu energia ou ganhou energia ou fez alguma coisa. O gás pode fazer alguma coisa para fazer essa modificação, tá? E você tem um estado final, que é o quê? Agora você não tem mais uma pressão de 40. Você tem uma pressão de 38,
atm, por exemplo. Então aqui já mudou a pressão. O gás agora tem um volume de 4 litros. E o gás agora tem uma temperatura final de 350 Kelvin. Tá? Por exemplo, pressão inicial de 40, pressão final de 38. Isso quer dizer que a pressão mudou. Volume de 3 litros, volume 4 litros. O volume também mudou. E a temperatura inicial de 300 Kelvin e a temperatura final de 350 Kelvin. Isso quer dizer que a temperatura também mudou. Certo? Então, como tudo muda, você tem uma transformação geral. E qual seria a fórmula para essa transformação geral? Essa aqui, ó. PI, VI, TI igual a PF, VF, TF. Por que isso aqui? Porque aqui eu estou comparando, certo? Eu estou comparando o estado inicial do gás com o estado final do gás, tá? Então, eu faço isso aqui justamente para comparar o que mudou. Então você vai ter o quê? Você vai ter também uma transformação isotérmica. Iso quer dizer igual, térmica quer dizer temperatura. Então, uma transformação isotérmica quer dizer que a temperatura continua igual, ou seja, transformação isotérmica é quando a temperatura não muda. Então você vai ter o quê? Você vai ter o estado inicial do gás. Nesse estado inicial, você tem a pressão inicial, o volume inicial e a temperatura inicial. A pressão inicial, 3 atm, por exemplo. O volume inicial, 4 litros, por exemplo. E a temperatura inicial, 330 Kelvin, mais ou menos. Tá? Então, esse gás ele vai sofrer uma certa transformação gasosa, onde você tem um estado final. Nesse estado final, você vai ter o quê? Você vai ter um gás com novas características. Novas características que é a pressão final, volume final e temperatura final. Mas olha só, isotérmica. Iso quer dizer igual, térmica quer dizer que é uma temperatura, ou seja, e transformação isotérmica é quando a temperatura não muda. Então, como aqui é uma transformação isotérmica, a temperatura ela não vai mudar. Tá? Mas o volume ele mudou, por exemplo, para 3 litros. O volume diminuiu para 3 litros. E a pressão diminuiu também para 2 atm. Certo? Então, aqui você pode perceber que a temperatura não mudou. 330, 330. Temperatura continua igual. Isso é uma transformação isotérmica. E qual seria a fórmula de uma transformação isotérmica? PI, VI, certo? Igual a PF, VF. Você lembra da fórmula da transformação geral? Que tinha PI, VI, TI aqui embaixo? Então, como as duas temperaturas são iguais, eu posso cortar as duas temperaturas, certo? Por isso que em uma transformação isotérmica a fórmula é essa aqui. Você tem também uma transformação isobárica, certo? Iso quer dizer igual, bárico quer dizer pressão.
Então, uma transformação isobárica é quando a pressão não muda, certo? Então, como a pressão não vai mudar, a gente vai ter o seguinte: a gente vai ter um estado inicial do gás. Nesse estado inicial, ele vai ter as características PI, VI, TI. PI inicial, pressão inicial de uns 5 atm, volume inicial de uns 10 litros e temperatura inicial de 330 Kelvin. Esse gás ele vai sofrer uma transformação isobárica, que é quando a pressão não muda. Então você vai ter um estado final do gás. Nesse estado final, como a pressão não vai mudar, a pressão vai continuar a mesma de 5 atm. O volume mudou para uns 8 litros. E a temperatura mudou também para 310 Kelvin. Perceba que a temperatura mudou, tá? O volume mudou, só que a pressão não mudou, certo? Como ficaria a fórmula para essa transformação? Como a transformação é isobárica, não tem a pressão. Então vai ficar volume inicial sobre temperatura inicial igual a volume final sobre temperatura final. Certo? Aqui eu fiz a mesma coisa da temperatura antes, tá? Como a pressão é igual, eu corto. E eles desaparecem. E as pressões desaparecem. Certo? E você tem também a transformação isovolumétrica. Iso quer dizer igual, volumétrico quer dizer volume. Ou seja, uma transformação isovolumétrica é quando o volume não muda. Então você vai ter um gás em seu estado inicial. Nesse estado do gás inicial, você vai ter uma pressão inicial, um volume inicial e uma temperatura inicial. A pressão do gás, 8 atm. Volume do gás, 3 litros. E a temperatura do gás, 360 Kelvin. Esse gás ele sofreu uma transformação. Como ele sofreu uma transformação isovolumétrica, o estado final do gás vai ser o quê? Vai ser essa configuração aqui. Você vai ter uma pressão final, o volume final e uma temperatura final. Só que olha só, como é uma transformação isovolumétrica, o que é que vai acontecer com o volume? Vai continuar igual. Então o volume aqui de 3 litros vai continuar 3 litros. A pressão mudou para 7 atm. E a temperatura também mudou para 340 Kelvin. Então pode reparar que a temperatura mudou, a pressão mudou, mas o volume não mudou. Essa é a transformação isovolumétrica. E qual seria a fórmula dessa transformação isovolumétrica? P, pressão inicial sobre a temperatura inicial, igual a pressão final sobre a temperatura final. Como o volume é igual, então os volumes desaparecem. Eu posso cortar os volumes.
beleza?